Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Todo mundo em paz aí, se cuidando na boa? Sou o professor Rodolfo, direto do Instituto Rodolfão, e eu tô aqui pra gente dar continuidade às nossas aulas de gramática nesse período, beleza? Hoje a gente vai falar de sujeito, que é uma função sintática, e a gente vai falar o que é o sujeito e a classificação dele, tá certo? Então essa aula é muito importante. Se você eventualmente já em algum momento teve dúvida sobre o que é o sujeito e como classificá-lo, hoje a gente vai resolver isso aí, beleza? Vamos lá. Ó, para começar, a gente vai falar sobre o que é oração, que é um conceito anterior aí a gente entender o que é o sujeito. Queridos, todo pedaço de texto que contém um núcleo verbal, professor, o que é um núcleo verbal? É um verbo ou uma locução verbal. Todo pedacinho do texto que tem um verbo ou uma locução verbal é uma oração, certo? Então, se numa frase, da letra maiúscula até o ponto, tem 7 verbos e 3 locuções verbais, esta frase contém 10 orações. Só para você saber, a frase que contém verbo a gente chama de período também. Então esse período tem 10 orações, tá certo? Agora lembra, oração não é o verbo. Oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. Você vai entender isso de jeito bem simples. Olha aqui. Hoje está muito frio. Esta frase contém um verbo. O verbo está, certo? É um período, portanto, frase com verbo é período. Queridos, como só há um verbo, esse período é constituído de uma oração. Show de bola? Hoje está muito frio é a oração deste período. Agora, hoje está muito frio, mas não trouxe blusa. Repara que agora há 2 núcleos verbais, o está e o trouxe. Portanto, aqui nós temos 2 orações. É um período constituído de 2 orações. Qual é a oração a que corresponde o verbo está? Hoje está muito frio. Qual é a oração a que corresponde o verbo trouxe? Mas não trouxe blusa, certo? O período constituído de uma oração é o período simples. O período constituído de 2 orações é o período composto. Mais adiante no nosso curso de gramática, nós falaremos das orações coordenadas e subordinadas, que é o estudo da relação entre as orações do período composto. Hoje, qual é o foco da nossa aula? Sujeito. Por que eu comecei falando sobre oração? Porque a oração, o enunciado organizado em torno de um verbo, é constituída de 2 termos essenciais, o sujeito e o predicado. Certo? Então a oração apresenta um sujeito e um predicado. E a gramática é uma questão curiosa, porque até quando o sujeito não existe, a gente dá um nome para ele, a gente o classifica. Sujeito inexistente, oração sem sujeito. Vamos aprender isso hoje. Então, o que é o sujeito da oração? O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Certo? Então, não pira de falar que sujeito é quem pratica a ação do verbo, tá? Essa definição é incompleta. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo, tá certo? Então, sujeito, termo sobre o qual se declara algo. E o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Professor, por que você colocou entre parênteses o sobre o sujeito? Porque quando o sujeito é inexistente, o predicado é uma declaração, não sobre o sujeito, porque daí o sujeito não existe, tá certo? Então, se alguém te perguntar o que é sujeito, termo da oração sobre o qual se declara algo. E o predicado? O que se declara sobre o sujeito, se ele houver, ou apenas o que se declara, caso não haja sujeito. Então, olha aqui. As minhas encomendas chegaram dentro do prazo. Qual é o termo sobre o qual eu declaro algo? As minhas encomendas. E o que eu declaro sobre ela? Que elas chegaram dentro do prazo. Sujeito, predicado. Beleza? Aí, queridos, para você achar o sujeito da oração, tem um método, eu chamo de método quinta série. Todo mundo na quinta série aprendeu isso aqui e vai continuar funcionando, tá bom? O que você vai fazer? Primeiro passo, acha o verbo da oração, ou a locução verbal. Achou o verbo e a locução, identifica a pessoa e o número. Está na primeira pessoa? Está na segunda pessoa? Está na terceira pessoa? Está no singular? Está no plural? Por que isso é importante? Porque o sujeito, o núcleo do sujeito, deverá estar na mesma pessoa e número em que está o verbo. Beleza? Aí, você vai perguntar quem ou o que antes do verbo. Queridos, eu não quero que você pense quem ou o que tanto faz. Pergunta quem. Teve resposta, já é o sujeito. Se você perguntar quem e não vier resposta, aí sim você pergunta o que, tá bom? Gera aí uma ordem para essas perguntas. Isso vai ajudar na hora de classificar a oração com função de sujeito.
lá no período composto. Então, perguntei quem veio resposta, já é o sujeito e o restante é o predicado. Perguntei quem não veio resposta, aí sim eu pergunto o que, certo? A resposta pergunta quem ou o que, a respostinha completa, vai ser o sujeito. E o que sobrar vai ser o predicado. Quer ver, ó? O professor já entregou as provas aos alunos. Qual é o verbo? Entregou. Quem já entregou as provas aos alunos? O professor, que é o sujeito. Então, já entregou as provas aos alunos é o predicado. Caminham cansados aqueles viajantes. Qual é o verbo? Caminham. Quem caminha cansado? Aqueles viajantes. É o sujeito da oração. Durante a madrugada, barulhos estranhos foram ouvidos perto daqui. Repara que agora nós temos uma locução verbal, foram ouvidos. Quem foi ouvido perto daqui? Barulhos estranhos. É o sujeito. Durante a madrugada, foram ouvidos perto daqui. Reparem que aqui o sujeito está no início da oração, antes do verbo, antes do predicado. Aqui o sujeito está após o predicado. E aqui o sujeito está no meio do predicado. Queridos, isso é uma situação possível dentro da língua e a gente pode dar nome. Inclusive é um tema de questão de vestibular. Coloquem os termos da oração em ordem direta ou assinale a alternativa que apresenta os termos da oração em ordem inversa. Então vamos lá. Ordem direta da oração é a ordem mais comum das orações da língua portuguesa, é o mais habitual. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem os complementos. Foi o que aconteceu aqui. O professor é o sujeito, e aí entregou as provas aos alunos, o predicado que está depois do sujeito. Essa é a ordem direta. Agora, caminham cansados aqueles viajantes. Primeiro veio o predicado, depois o sujeito. Aqui a gente já tem ordem inversa. Toda oração que está em ordem inversa pode ser reescrita em ordem direta. Aqueles viajantes caminham cansados. Aqui nesse terceiro exemplo, o sujeito está no meio do predicado, certo? Em ordem direta, como nós teríamos essa oração, barulhos estranhos foram ouvidos perto daqui durante a madrugada. Ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Ordem inversa, uma ordem diferente da direta. Show de bola? Agora a gente pode passar para a classificação do sujeito. A priori, numa primeira análise, existem 3 tipos de sujeito. O sujeito determinado, que é aquele que eu sei quem é. Ele existe e pode ser identificado, certo? Aí vem a classificação simples, composto e oculto de que trataremos. O sujeito pode ser indeterminado. É aquele que existe, mas eu não sei quem é. E o sujeito pode ser inexistente, quer dizer, é aquele que não existe. Então, existe e eu sei quem é, existe, mas eu não sei quem é, não existe, certo? O sujeito determinado gira em torno da ideia de núcleo. O que é núcleo? É o termo específico do sujeito ao qual se refere o predicado. Anota aí umas dicas do Rodolfão. Primeiro, o núcleo do sujeito sempre é o termo ao qual os outros se referem. Nunca um termo que está caracterizando uma outra palavra, nunca um termo que está se ligando a outra palavra vai ser núcleo, tá bom? Ele é sempre o termo ao qual os outros se referem. E ele é a palavra com a qual o verbo está fazendo concordância. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Então, o núcleo do sujeito é a palavra a qual as outras palavras do sujeito se referem e ele é o termo com o qual o verbo concorda. Então, olha aqui. Os dias de inverno são mais curtos. Método quinta série, quem são mais curtos? Os dias de inverno. Repara, os se refere a dias, de inverno se refere a dias. São mais curtos se refere especificamente a esta palavra. Aqui nós temos um núcleo. Agora, nós e eles vivemos brigando. Quem vive brigando? Nós e eles. Repara, o eles e o nós estão coordenados pelo e, um não se liga ao outro. Então aqui eles são núcleos independentes. Portanto, aqui há 2 núcleos. Chegamos atrasados. Quem chegou atrasado? Nós. Repara, existe um núcleo. Eu sei quem é. Ele só não está expresso na oração. Então, o sujeito determinado pode ter um núcleo expresso na oração, 2 ou mais núcleos expressos na oração, ou um núcleo oculto, escondidinho na desinência verbal. Turma, você já ganhou aí, né? Simples, composto e oculto. O sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo expresso na oração. Olha a frase filosofia de vida da gente aqui.
Todos os dias das nossas vidas podem ser os melhores dias. Vai lá na locução verbal e pergunta: quem podem ser os melhores dias? Todos os dias das nossas vidas. Toda essa expressão é o sujeito da oração. Mas repara, todos se refere a dias, os se refere a dias, das nossas vidas se refere a dias. O núcleo do sujeito é dias. Um núcleo expresso na oração, sujeito simples. Aqui, turma, não caia em casca de banana de concurso. O sujeito oculto pode aparecer com uma nomenclatura implícito, elíptico ou desinencial. Todas essas nomenclaturas dizem respeito à ideia do que a gente vai chamar de sujeito oculto. Então, implícito, elíptico ou desinencial é o sujeito oculto, só muda o nome. Ó, tô ferrado. Eu não sou tão pobre para me livrar da taxa e nem tão rico que consiga pagá-la. Olha o jovem aqui reclamando do valor da inscrição do Enem. Aí vem, tô ferrado. Tô, forma do verbo estou. Quem tá ferrado? Eu tô ferrado. Eu sei quem é, tem núcleo. Só que ele está escondido na desinência verbal. Este é o sujeito oculto. Tem núcleo, mas ele não está expresso na oração. O sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Olha a tiazinha desconstruidona aqui então. Filme, futebol e novela vão passar. Machistas, racistas, fascistas não passarão. Ó, filme, futebol e novela vão passar. Quem vai passar? Filme, futebol e novela. Repara que agora que os núcleos estão coordenados, um não se liga diretamente ao outro. São núcleos independentes. 3 núcleos expressos na oração, sujeito composto. Então, sujeito determinado, um núcleo expresso na oração. Oculto, um núcleo escondido na desinência verbal. Composto, 2 ou mais núcleos expressos na oração. Beleza? Agora vamos falar do sujeito indeterminado, que é aquele que existe, mas eu não sei quem é. Escreva no lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Roubaram o giz, professora. Quem roubou o giz? Dá para dizer que foi eles, que tem um sujeito eles, aí eles roubaram? Não dá. Roubaram o giz significa que ele não sabe quem roubou, certo? Então, quem é o sujeito? Não sei. Qual é o núcleo? Não sei. Existe, mas eu não sei quem é. Este é o sujeito indeterminado. Queridos, na língua portuguesa, só existem 2 estruturas sintáticas que permitem o sujeito indeterminado do ponto de vista sintático. A primeira estrutura para o sujeito indeterminado sintaticamente é ter um verbo na terceira pessoa do plural sem se referir a um sujeito específico. É o que a gente usa muito no dia a dia, né? Poxa, reclamaram de você. Pô, jogaram bolinha de papel em mim. Ih, estão falando que não vai ter aula semana que vem. Ó, estão falando. Quem está falando? Não sei. Jogaram um papelzinho em mim. Quem jogou? Não sei. Verbo na terceira do plural, sem se referir a um sujeito específico. Falaram de você lá na escola. Quem falou? Não sei. Repara que neste caso pode ser um boato, pode ser um segredo, né? Não necessariamente é porque eu não sei quem é o sujeito. Às vezes eu não quero expressá-lo. Sujeito indeterminado. A outra estrutura possível, eu vou explicar, mas não vou me deter nela, porque eu ainda vou gravar aulas pra gente sobre vozes verbais e a gente vai falar melhor sobre isso aqui. Queridos, quando tem um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se esse verbo não for transitivo direto, a gente também tem sujeito indeterminado. Professor, o que é um verbo transitivo direto? É aquele que pede como complemento algo ou alguém sem preposição. O professor tocou a televisão. Quem tocou, tocou algo. Verbo transitivo direto. Certo? Eu não vou entrar no mérito agora, porque o próximo vídeo, se você seguir aí na sequência, vai ser sobre transitividade verbal. Você vai poder ver direitinho essa possibilidade do verbo ser transitivo direto, indireto. Mas ó, então aqui, necessita-se de dinheiro. Quem necessita, necessita de algo. É verbo transitivo direto? Não, porque o verbo transitivo direto pede algo ou alguém sem preposição. Eu ouvi uma linda canção. Quem ouviu, ouviu algo. Verbo transitivo direto. Então aqui, como quem necessita, necessita de algo, o verbo é transitivo indireto e o sujeito é indeterminado. Certo? 2 questões aqui para você ter atenção. Primeiro, olha aqui. Procura-se lateral direito. Quem procura, procura algo. Se o verbo que acompanha a partícula se for transitivo direto, o sujeito não é
indeterminado, tá bom? Aí tem o sujeito. O que se procura, lateral direito, sujeito simples. Se em vez de procura, se fosse precisa-se. Precisa-se de lateral direito. Aí quem precisa, precisa de algo. Aí não seria sujeito simples, seria sujeito indeterminado. Tá bom? Segunda observação. Cuidado com o sujeito semanticamente indeterminado. Ó, alguém chamava, alguém pedia socorro. Quem chamava? Alguém. Sujeito simples. Queridos, se eu falasse assim, ó, alguém mexeu no meu estojo. Sujeito simples, alguém. Mexeram no meu estojo. Aí eu teria sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado. Verbo na terceira do plural sem se referir a sujeito específico, partícula se, acompanhando um verbo na terceira pessoa do singular, desde que este verbo não seja transitivo direto. Por fim, o sujeito inexistente, que você também pode encontrar aí nas nomenclaturas como oração sem sujeito. Queridos, sujeito inexistente é aquele que tem verbo, é o sujeito da oração que tem verbo impessoal. E professor, o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem sujeito. Então, para saber quando o sujeito é inexistente, não tem outro jeito, você tem que saber o que é um verbo impessoal. Choveu durante a noite, o verbo é impessoal. Faz 2 meses que não vejo meu irmão, faz 2 meses, o faz é verbo impessoal neste caso. Há muitos anos ele é meu amigo, o a é verbo impessoal. Eu vou dividir em 3 grupos os verbos impessoais para você entender e ganhar essa matéria, beleza? Primeiro grupo de verbo impessoal é o bloco do eu sozinho. Para quem conhece a música, comenta aí. Quando eu uso o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, a oração com o verbo haver tem sujeito inexistente. Rodolfão, o que você quer dizer com usar o verbo haver no sentido de existir ou acontecer? Quando o verbo da oração é o verbo haver e ele pode ser trocado por existir ou acontecer, o sujeito é inexistente. Então olha aqui, havia um problema sério naquele canal. Existia um problema sério. Então, a oração havia um problema sério naquele canal é uma oração com sujeito inexistente. Haverá um protesto amanhã. Acontecerá um protesto. Verbo haver no sentido de acontecer, sujeito inexistente. Queridos, 2 questões para você tomar cuidado. O verbo haver no sentido de existir não tem plural. Então, haverá um protesto, haverá protestos. Havia um problema, havia problemas. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Agora, se eu usar o verbo existir ou acontecer, aí eles passam a ter sujeito. Existia um problema sério naquele canal. O que existia? Um problema sério naquele canal. Sujeito simples, núcleo, problema. Beleza? Professor, mas e se você não pergunta nada? Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito e ponto. Se você perguntar, você vai se confundir aí. Queridos, com o verbo existir, se eu passar para o plural o sujeito, o verbo vai junto. Existiam problemas sérios naquele canal. Primeiro grupo de verbos impessoais, verbo haver no sentido de existir. Segundo grupo, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Qualquer um deles. Trovejou a noite toda, choveu durante a madrugada, estava garoando no momento da crise, ventou muito ontem. Verbos que indicam fenômenos da natureza, segundo grupo de verbos impessoais. Verbo haver no sentido de existir, verbos que indicam fenômeno da natureza. Beleza? Aí, 2 observações. Primeiro, se eu usar o verbo haver como verbo auxiliar, com outro sentido que não existir ou acontecer, ele pode ter sujeito. Eles haviam deixado a festa mais cedo. Quem havia deixado a festa mais cedo? Eles. Esse haver não é nem existir nem acontecer. Choveram notícias sangrentas no jornal. Esse choveram é fenômeno da natureza? Não. O que choveu? Notícia sangrenta, sujeito simples. Terceiro grupo de verbo impessoal, é o mais numeroso, os verbos ser, estar, fazer e haver, indicando tempo ou temperatura ambiente, não caracterizando algo. Temperatura ambiente. Show de bola? Ó, são 3 horas. Verbo ser indicando tempo. É muito frio em Campos do Jordão. Verbo ser indicando temperatura ambiente. É diferente de falar o chão é frio. Porque daí eu estou caracterizando o chão e não falando da temperatura ambiente. Faz 3 anos que estudo nessa faculdade. Verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo não tem plural.
Não é fazem 3 anos, é faz 3 anos. Faz calor em Cuiabá. Verbo fazer indicando temperatura ambiente. Já está tarde. Está indicando tempo. Aqui está muito quente. O está indicando temperatura ambiente. Aqui é um lugar. Aqui é um advérbio de lugar. É diferente de falar a sala está quente. Quem está quente? A sala. Estudo nessa faculdade há 3 anos. Verbo haver indicando tempo. Também não tem plural. Queridos, terceiro grupo de verbo impessoal. Ser, estar, fazer, haver. Tempo ou temperatura. Verbo impessoal, sujeito inexistente. Quais são os verbos impessoais? Verbo haver no sentido de existir. Verbos que indicam fenômeno na natureza. Ser, estar, fazer, haver. Tempo ou temperatura. Então, nós terminamos a classificação do sujeito. Resumando o Rodolfão rápido aqui, porque foi bastante coisa hoje. Sujeito simples, um núcleo expresso na oração. Composto, 2 ou mais núcleos expressos na oração. Oculto, tem núcleo, mas está escondidinho na desinência verbal no contexto. Indeterminado, não tem núcleo, mas existe. Verbo na terceira do plural sem sujeito específico, falaram mal de você. Verbo na terceira do singular, menos os VTD, os verbos transitivos diretos, acompanhado da partícula C. Sujeito inexistente, verbo impessoal. Verbo haver no sentido de existir. Verbos que indicam fenômeno na natureza. Ser, estar, fazer, haver. Tempo ou temperatura. Queridos, como identificar o sujeito e como classificá-lo? Vai para conta? A gente vai ter aula sobre isso ainda. Espero vocês. Beijo. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão.